10h40, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes e ao longo do fim de semana e também ontem ganhou muita força a pauta que trata da proteção de crianças e adolescentes no mundo digital, principalmente depois do youtuber Felca ter publicado um vídeo mostrando exemplos e denunciando a exploração, diríamos assim, de jovens que são manipulados na internet e muitas vezes com o propósito de beneficiar adultos ou para o lado financeiro, mas também, às vezes, em questão criminal de pedofilia, por exemplo, uma rede de pedofilia que opera dentro do ambiente digital. Bom, em Brasília a repercussão é muito grande e o Rodrigo Vilela, da Rádio Bandeirantes de Brasília, está aqui conosco para falar sobre os projetos que já começam a aparecer no Congresso. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Lupato, bom dia, Sabino, bom dia a todo mundo que acompanha a nossa programação na Rádio Bandeirantes. Pois é, esses temas, quando tem esse apelo na sociedade, eles acabam repercutindo aqui em Brasília. Né, os nossos parlamentares acabam se mobilizando para surfar nessa onda e dar uma resposta aqui no Congresso Nacional. O presidente da Câmara, o deputado Hugo Motta, até falou que deve colocar em votação nesta semana projetos sobre proteção de crianças e adolescentes no mundo digital. Essa pauta deve ser construída ainda na reunião de líderes, né, que ocorre hoje entre Hugo Motta e líderes partidários, que é nessa reunião que é feita a definição da pauta do que vai ser votado. E para vocês terem uma ideia de como isso mobiliza os parlamentares, já tem mais de 40 textos tramitando sobre esse mesmo tema, né, que propõe aumentar a produção de menores nas redes sociais. De ontem para hoje, foram cerca de 10 novas propostas protocoladas sobre esse mesmo tema. Claro que aí, para ser pautado e tramitar ali na Câmara dos Deputados, vai depender desse acordo entre o presidente da Câmara e o colégio de líderes, né, que é quando há essa definição. Há uma proposta de 2022 já falando sobre esse mesmo assunto. Essa proposta chegou a tramitar no Senado, foi aprovado, chegou na Câmara dos Deputados e ficou ali estacionada em uma das comissões da Câmara. Esse texto prevê punição, né, para redes que não garantam segurança dos menores, com, né, assim, cuidar das crianças, fazer uma checagem se a pessoa tem a idade adequada para poder estar usando a rede social, né, além da derrubada de conteúdo criminoso. Esse tema ganhou força após o youtuber Felca divulgar um vídeo com denúncias sobre crianças e jovens que foram manipulados, né, pela internet para beneficiar adultos. Então, aqui, para avançar com esse assunto, com essas propostas ali na Câmara dos Deputados, precisa desse acordo entre o presidente da Câmara com o Colégio de Líderes, em uma reunião que vai ser definida hoje. No Senado, a situação é um pouco mais avançada. A senadora Damares Alves, por exemplo, passa ali um pedido para a criação de uma CPI sobre esse assunto. Já tem mais de 50 assinaturas, né, o mínimo ali necessário para a tramitação para a criação dessa CPI, são 27 assinaturas, então já tem um número mais do que suficiente. Esse tema ali no Senado mobiliza parlamentares de situação da base do governo e também parlamentares de oposição. Essa CPI no Senado deve sair. Ali no lado da Câmara, há uma proposta ali do deputado Alberto Neto, do PL do Amazonas, de convidar o influencer Felca, que deve fazer uma participação na Comissão de Segurança Pública nos próximos dias. Eu volto com vocês aí no estúdio. Rodrigo, em meio a tantas polêmicas, pelo que você está trazendo aí, esse é um assunto que está unindo o pensamento da base governista e da oposição num momento tão delicado, né? Isso. Esse pedido de CPI, por exemplo, tem parlamentares ali do PT, do PL, do PSD. É um assunto que une todo mundo. O Congresso passava um momento de crise, né, com obstruções. Nós trouxemos isso na nossa programação, no Manhã Bandeirantes. Né, quem nos ouve pôde acompanhar isso com pauta travada, né, obstrução
dos trabalhos, tanto na Câmara quanto no Senado, mas essa é uma pauta comum. Aqui em Brasília, a gente costuma dizer que a melhor maneira de se superar uma crise é com outra crise. E como houve essa crise dessas denúncias, né, de abuso ali da exploração de imagens de menores, então esse assunto é um assunto comum que sim é visto com bons olhos, esse enfrentamento tanto por parlamentares da oposição quanto de situação. Então é um tema que sim deve ser enfrentado no Congresso. O presidente da Câmara, Hugo Mota, chegou a dizer que isso é um tema que toca o coração e, portanto, deve ser votado projetos que avançam na legislação e punem com mais rigor pessoas que lançam mão desse tipo de expediente. Rodrigo Vilela, repórter da Rádio Bandeirantes de Brasília, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigado, Rodrigo. Não tem como ser diferente, tem que unir mesmo situação e oposição, até porque a oposição, principalmente o PL, defende a família, né? É uma das bandeiras do PL e a gente, quando defende esse projeto, está defendendo a família. Agora, houve, obviamente, uma saída política do presidente da Câmara, Hugo Mota, pressionado em baixa popularidade, pressionado para a votação de pautas da oposição, para encontrar um outro inimigo, o inimigo da pornografia infantil, o inimigo do abuso sexual infantil, para concentrar todas as atenções na Câmara dos Deputados. E olha, não dá para a gente discordar dele, não dá para a gente dizer que isso não é prioridade, que isso não é importante. Tem que votar o mais rápido possível, vamos deixar a política de lado, mas que houve aí uma saída política para tirar as atenções do presidente da Câmara, houve. Tanto é um assunto que independe da política, do lado que cada um defende. Esse vídeo que foi publicado pelo youtuber Felk, em 5 dias já tem mais de 31 milhões de visualizações. E sobre o assunto nós vamos conversar agora com o Heitor Moreira de Oliveira, que é presidente do Fórum das Juízas e dos Juízes da Infância e da Juventude aqui do estado de São Paulo. Bom dia, doutor, tudo bem com o senhor? Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino. Tudo Bom bem? dia. Bom dia a todos e todas. Doutor, eu imagino que esse seja um assunto que o senhor trata e vê todos os dias, mas que agora ganha essa relevância nacional com uma revolta coletiva envolvendo isso. É um problema antigo? Sim, sem dúvidas, Lupato. Não se trata de um problema novo, é um problema que nós, juízes da infância e juventude, estamos enfrentando já de longa data. Só que a grande diferença é que agora o vídeo do Felca trouxe maior visibilidade sobre esse tema, que por muitas vezes é ignorado, é desconhecido do grande público. Não à toa, mais projetos de lei estão sendo impulsionados na esteira dessa grande repercussão do vídeo do youtuber Felca. Mas não só também. Esse ano também causou muita comoção aquela série Adolescência da Netflix, que também discutiu muito essa questão do uso da internet por crianças, adolescentes. Nós tivemos uma lei recente proibindo o uso desenfreado do aparelho celular nas escolas. São pequenas mudanças que vão se aglutinando nesse movimento, nessa cruzada contra a violência na internet. Né? A internet ela se coloca como um palco de muitas violências, de abusos contra crianças e adolescentes, e nós adultos precisamos tomar medidas para evitar que seja um ambiente totalmente desprotegido aos nossos filhos, às nossas crianças, adolescentes. Doutor Heitor, bom dia, Marco Antônio Sabino. Que tipo de caso, que tipo Bom de dia. situação o senhor já viu aí na sua carreira em relação a isso? Sabino, eu atuo hoje em dia em Suzano, que é uma comarca aqui no interior de São Paulo, e todos sabem, tem um caso bastante trágico em Suzano, né, envolvendo o assassinato de pessoas numa escola aqui da cidade, e eu já enfrentei, já peguei casos também de células, né, infiltradas em grupos
na internet, em plataformas, notadamente o Discord, de grupos ali de adolescentes que trocam mensagens, aliciam outras crianças, outros adolescentes, não apenas com questões sexuais, mas também com desafios de automutilação. Então, há muita coisa triste acontecendo no ambiente da internet. Agora, doutor, tanto no vídeo que foi publicado pelo Felca, que retomou esse assunto, na série Adolescência, as redes sociais, o ambiente digital é retratado como uma ameaça para crianças e adolescentes, mas de diversas formas que podem ser das mais diferentes possíveis. Desde a sexualização de crianças, como agora, até a organização para atos criminosos, a esses desafios que acabam tirando a vida de algumas crianças. O que um ouvinte nosso, por exemplo, que tem um filho, tem um neto, que está nessa faixa etária, precisa se preocupar? Como que pode, de certa forma, tentar prevenir? Sim, o vídeo do Felca eu achei ele bastante interessante, porque o Felca ele coloca a questão de uma forma bastante sistemática e didática, ele até usa o exemplo do iceberg, né, indo do topo até a base. É, essa questão ela tangencia diversos aspectos. Ali o Felca ele traz tanto a questão do próprio pedófilo, quanto também a questão dos pais e também a questão da responsabilidade das próprias plataformas, das redes sociais. Como pais, Lupato, eu acho que é fundamental que a gente consiga entender que a internet é um ambiente que pode ser bastante útil para crianças e adolescentes. Ninguém aqui quer negar o acesso de crianças e adolescentes à internet, num lado didático, pedagógico, videoaulas, por exemplo, mas é um ambiente que precisa de regulação, como tudo na vida, precisa de controle também de supervisão por parte do adulto. E muitas vezes os pais, até de forma não intencional, acabam colocando os seus filhos em perigo na exposição na internet. Hoje nós trabalhamos muito com o conceito de oversharing, que é um compartilhamento exagerado da vida, da rotina das crianças pelos próprios pais. Às vezes não de forma dolosa. Então, por exemplo, aquele ouvinte que tira uma foto do seu filho, coloca na rede social e compartilha com os amigos, uma foto despretensiosa, totalmente sem nenhuma intenção, do filho na primeira vez que ele foi na praia, por exemplo. E o vídeo, a denúncia do Felca é muito importante nesse aspecto, porque há pessoas maliciosas na internet que utilizam fotos assim para outros fins, para fins maldosos, fins espúrios. Então, a gente precisa ter essa noção, essa compreensão de evitar essa exposição de compartilhar fotos de filhos, publicar fotos de crianças menores na internet, nas redes sociais, no Instagram, porque muitas vezes o próprio Felca diz isso no vídeo, você não sabe se no meio daqueles milhares de seguidores que você tem uma pessoa que é pedófila, que faz parte de alguma rede de armazenamento, de compartilhamento desse tipo de material. Muitas vezes os pedófilos eles utilizam fotos, vídeos que não são de pornografia explícita, né? Como eu disse, é uma ida de uma criança numa praia, por exemplo, e aquilo é utilizado e compartilhado nessas redes obscuras de outra forma, né? Com outro intuito. Então a gente precisa, os pais precisam ter muita vigilância quanto a isso. E também outro ponto que o vídeo do Felca é muito feliz denunciar que não só a questão da erotização, né, Lupato? Você bem coloca essa questão de várias formas, de várias maneiras, vários perigos que a internet pode trazer para a infância e para a adolescência. E não só a questão da sexualização, mas também a própria questão da adultização em si, do rompimento do desenvolvimento regular
da infância e da adolescência. Ali no início do vídeo do Felca, ele traz aquela questão dos youtubers mirins, dos empreendedores infantis. Hoje é muito comum, é muito discutido, melhor dizendo, a questão do trabalho infantil nas plataformas digitais. Eu sou doutorando em Direito e, junto com o meu professor orientador, o Dr. Paulo César Borges, nós escrevemos recentemente um estudo sobre a questão do Roblox, que é uma plataforma digital na qual as crianças começam a jogar ali, tem pequenos jogos como se fosse um lazer, só que aos poucos tem essa questão da monetização, a questão do ganhar o salário, dinheiro, né, a própria criança vai criando o seu jogo ali, vai compartilhando, vai vendendo pela aquela moeda ali do jogo, e isso também acaba trazendo precocemente crianças e adolescentes para o mundo adulto, que não é um mundo compatível com aquela idade, com aquela faixa etária que eles estão vivendo. Então, no vídeo ali do Felca, tinha um programa de streaming ali, um podcast apresentado por jovens, conversando num diálogo de empreendedorismo típico dos adultos, né? O que, a nosso sentir, é inadequado. O senhor falou dessa plataforma Roblox, mas eu vejo toda hora em coisas ruins. Por exemplo, depredação de ônibus em São Paulo, desconfianças sobre essa plataforma Discord também. É um perigo também. Eu li outro dia uma frase que me chamou muito a atenção, que hoje talvez o lugar mais perigoso para você deixar um filho é fechado no quarto, com a internet ligada. Sim, com certeza, Sabino. Isso é muito, digamos assim, muito perigoso, porque é comum que os pais tenham uma falsa sensação de segurança. E a partir do momento em que você tem essa sensação de segurança, você desprotege, né? Então, se o seu filho sai na Praça da Sé, por exemplo, você vai passar para ele todas as orientações, não converse com estranhos, olhe para todos os lados, enfim, você acaba tendo essa supervisão, esse senso de proteção maior. Entretanto, quando, no caso da internet, é comum que os pais entendam, o meu filho está ali, está dentro do quarto, está protegido, aqui nas quatro paredes da nossa casa, do nosso apartamento, então está tudo bem, está tudo tranquilo, ele está aqui sob o meu olhar, né? Mas na verdade os pais muitas vezes eles não sabem o que está acontecendo com os seus filhos. O filho está à noite no quarto, na internet, está jogando, né? Às vezes alguns jogos de armamento, de violência extremada, ou comunidades sexistas, como os incels, né, que foi abordado na série Adolescência, ou até mesmo no Discord, como você colocou, que é uma plataforma que tem muita pouca regulação, que permite ser um ambiente totalmente desregulamentado, desprotegido para crianças e adolescentes, e o pai e a mãe não sabem o que está acontecendo com essa criança. É comum nas áreas da infância, principalmente na competência infracional, quando é cometido um ato infracional, que é análogo a crime, né, que nas audiências, nós juízes ouvindo os pais ficam totalmente perplexos, estarrecidos, surpresos, eles não sabiam o que estava acontecendo com a criança que estava ali dentro da sua casa. Então, uma das grandes medidas que pode ser tomada, e nós esperamos muito que esses projetos de lei, esses PLs que estão em trâmite no Congresso Nacional venham a contribuir nesse sentido, aumentar o controle parental e também o próprio controle das plataformas, das big techs, né, as empresas, elas precisam, que comandam as redes sociais, elas precisam se assenhorear, também tomar responsabilidade para si, por exemplo, com a verificação etária. Muitas redes sociais possuem critérios etários, né? Então, uma criança de 8 anos não pode entrar em determinada rede. Só que aquilo ali é apenas formal, né? Como nós dizemos coloquialmente, é para inglês ver.
A criança tem 8 anos, coloca ali que tem 18 anos e consegue entrar na plataforma, consegue interagir com outras pessoas, infelizmente interage com pedófilos que estão camuflados ali, dissimulados, ela é manipulada e a plataforma lava suas mãos, nega controlar isso com maior com maior afinco e da mesma forma também os pais negligentes comumente não sabem o que está acontecendo. O próprio Felca, no vídeo dele, ele denuncia isso, ele faz ali um teste, né? Ele cria um perfil novo no Instagram, e eu concordo com ele quando ele diz que acredito que não deva ser difícil para a plataforma manter esse controle. Então, me parece que falta interesse, né, das empresas nesse sentido. Doutor Heitor, a gente noticia aqui com certa frequência até operações policiais para prender envolvidos nesses esquemas de pedofilia, de divulgação de pornografia infantil. Inclusive ontem, uma delas prendeu 2 adultos, apreendeu 3 menores de idade. Eram 700 crianças que tinham conteúdos aí nessa deep web, como dizem, né? Inclusive a mais nova delas com 7 anos. Essa é uma informação de ontem. Agora, com a tecnologia aprimorada, com a inteligência policial das autoridades também melhor do que era antes, tá mais fácil de identificar esse tipo de esquema? Lupato, sim, de certa forma, sim, né? Tá mais fácil identificar porque, de fato, os esforços dos aparatos policiais eles são desenvolvidos a cada dia, né? E a legislação ela vem evoluindo e acompanhando isso. Agora, relativamente recente, né? Salvo engano, 2017 ou 2018, teve uma lei que modificou o Estatuto da Criança e do Adolescente, incluiu ali no ECA um dispositivo que permite a infiltração de agentes policiais, justamente nessas comunidades, na dark web que você mencionou. Então, um policial ele infiltrado, ele finge ser também um pedófilo, entra ali na comunidade e, a partir disso, ele junta todo esse material que é compartilhado ali, isso é enviado para o Poder Judiciário e deflagra várias operações, né? Vem sendo cada vez mais comum isso. Muitas operações que envolvem, inclusive, a rede Discord, né? Como o Sabino mencionou. Então, a polícia ela vem avançando nesse sentido. A infiltração policial é um exemplo disso. Nós esperamos que esses novos projetos também tragam mais mecanismos para que a polícia, para que os órgãos policiais fiquem cada vez mais tenham um maior know-how para combater esse tipo de criminalidade, porque isso é um crime, né, um crime hediondo, de fato, o compartilhamento de imagens pornográficas, de sexo simulado envolvendo crianças e adolescentes. Como você disse, isso é estarrecedor, né, uma criança de 7 anos de idade sendo envolvida, vitimizada dessa forma. Agora, eu disse que vem sendo mais fácil, mas assim, entre aspas. Por quê? Porque também os criminosos vêm desenvolvendo novos aparatos. Né? Então, o próprio Felca, no vídeo, ele disse que iria borrar ali a tela justamente para que. Ele até cita o nome, perdão, eu não lembro qual é o nome, mas ele fala de um fenômeno, né? Que quando você passa a denunciar mais, isso traz mais atenção ali para a sociedade, mas por outro lado, também pessoas mal intencionadas começam a entender o mecanismo, né, e começam a criar novas formas de criminalidade. Posso citar, por exemplo, o caso da inteligência artificial. Né? A inteligência artificial é muito boa para diversos aspectos, mas também criminosos, pedófilos, passam a utilizar a inteligência artificial nessas plataformas, né, na dark web, para facilitar o compartilhamento e armazenamento de vídeos pornográficos, né? O Congresso Nacional se debruça agora sobre o assunto. Qual que o senhor acha que tem que ser a prioridade? Qual é a legislação, qual é a regra, qual é a norma mais importante e mais urgente?
Sabine, eu penso que a prioridade é, de fato, regulamentar o acesso de crianças e adolescentes às plataformas digitais, às redes sociais, principalmente. É uma regulamentação que tenha mecanismos de controle efetivo. Por exemplo, quanto à verificação etária. Né? Então, não basta a plataforma ter códigos de conduta rígidos, mas isso não ser fiscalizado e a plataforma simplesmente não se responsabilizar por isso. Então, acredito que, ao menos nesse primeiro momento, um grande flanco para ser enfrentado é justamente a atuação das empresas, das big techs, né? Então, Facebook, Instagram, Telegram, essas grandes empresas que gerenciam redes sociais, elas precisam, de fato, implementar controles de acesso. Não basta que a criança de 8 anos diga que tem 18 anos e consiga livremente acessar, interagir nas redes sociais. Além disso, também, isso dialoga inclusive com o julgamento recente do Supremo Tribunal Federal sobre o Marco Civil da internet. As plataformas elas precisam ter meios de céleres e eficientes de remoção de conteúdo. O vídeo do Felca denunciou aquele caso absurdo da Camilinha, salvo engano, né, que hoje tem 17 anos, mas começou a ser manipulada, tratada como um objeto de erotização desde que tinha 11 anos. E pasmem, só agora, com a repercussão do vídeo do Felca, é que o perfil dela foi bloqueado no Instagram, depois de anos livremente nas plataformas. Então é preciso que as plataformas tenham controles eficazes e também, uma vez verificado, feita essa triagem, identificado esse tipo de material, que prontamente a plataforma derrube aquela página, suspenda, remova aquele conteúdo. Né? Então não pode a plataforma demorar muito tempo, demorar dias e dias para remover esse tipo de conteúdo. Mas além disso também, sabe, me permita, eu acredito que é importante que a gente enfrente também a responsabilidade dos próprios pais, né? O vídeo do Felca, ele denuncia duas situações distintas. A situação em que o pai, ele se vale dolosamente, intencionalmente daquela situação para monetizar, para lacrar, para ganhar dinheiro sobre aquilo, para monetizar o uso, a exposição indevida do seu filho como objeto. Teve um caso que é passado no vídeo de uma criança que, depois das primeiras pedófilos, a mãe, ao invés de denunciar, ao invés de cessar qualquer tipo de compartilhamento, passou a divulgar fotos ainda mais explícitas da sua filha. Né? Então, essa é uma situação absurda que as autoridades precisam enfrentar também nas varas de família. Eu, como juiz aqui, presidente do Fórum das Juízas, dos Juízes da Infância e Juventude, nós, juízes aqui de São Paulo, nós enfrentamos essas situações e já começamos a enfrentar essa situação. E tem também um outro polo que é o caso da negligência, né? Que é o caso da ausência de controle parental. Ainda que o pai e a mãe não coloque a criança intencionalmente nessa posição de tentar monetizar, ganhar em cima dessa exposição da criança, o pai e a mãe precisa também ser vigilante, precisa ter controle sobre o que está acontecendo com a criança e o adolescente na internet. Então é fundamental que também tenham projetos de lei que enfrentem isso, que coloquem, que deixem claro a responsabilidade dos pais e das mães sobre a responsabilidade para a supervisão, para o controle parental, né, das suas crianças. O exemplo é, como eu disse, a questão do oversharing, né, que é a publicação indevida, dia dos pais, agora foi dia dos pais, né, nesse domingo. Quantos pais publicaram fotos ali dos seus filhos,
no Instagram, às vezes de modo bastante despretensioso, para fazer uma homenagem para o Dia dos Pais, mas é preciso ter muito cuidado na hora de compartilhar e de publicar esse tipo de foto. Eu gostaria de agradecer a participação do Dr. Heitor Moreira de Oliveira, que é presidente do Fórum das Juízas e dos Juízes da Infância e da Juventude aqui do estado de São Paulo, esclarecendo muitas questões que envolvem esse tema que está tão em alta e com muita razão precisa estar mesmo a proteção das nossas crianças e adolescentes. Obrigado, doutor. Muito obrigado, Lupato, eu que agradeço. Obrigado, Sabino. Obrigado. Eu agradeço o convite, agradeço também o amigo ouvinte e fico à disposição. Muito obrigado, bom dia a todos e todas. Um abraço. 11h11. Vamos mudar de assunto.